Você já imaginou carregar um ódio tão grande dentro de si que parece virar uma prisão invisível, impossível de escapar? Não uma prisão de tijolos e ferro, mas uma cela que aprisiona a alma, corrói o coração e sufoca a esperança até o último suspiro. Esse é o tipo de prisão que manteve Miguel preso, um homem comum cuja vida poderia ser a de muitos entre nós, marcada pela dor, pela raiva e pelo desejo desesperado de vingança. Miguel não estava apenas atrás das grades físicas de uma prisão, ele estava refém de um sentimento que parecia não ter cura. O ódio, alimentado por mágoas antigas, traições e injustiças, transformou seu coração em uma fortaleza impenetrável. Dentro daquele lugar frio e isolado, a escuridão não vinha só da ausência de luz, mas da sombra profunda que o rancor lança sobre a alma humana. Cada dia era uma batalha, contra o passado, contra os outros presos, contra ele mesmo. Mas quando tudo parecia perdido, um milagre inesperado começou a se desenrolar. Não foi na superfície das coisas, não veio de uma decisão racional ou de um golpe de sorte. Foi uma transformação silenciosa que começou no fundo do coração e alcançou o espírito de Miguel enquanto ele dormia. Uma mudança tão poderosa que desfez as correntes invisíveis do ódio e abriu as portas para uma liberdade que ele jamais poderia imaginar. Essa história não é só sobre um homem ou uma prisão. É sobre a força inexplicável da fé que quebra grilhões, a mão invisível de um santo que atravessa barreiras e traz cura onde parecia só existir dor. Padre Pio, conhecido por seus dons espirituais e seu amor incondicional, se tornou o farol para Miguel, um guia na escuridão que mostrou que mesmo na mais profunda desesperança, existe uma luz capaz de transformar tudo. Você vai conhecer o ambiente brutal onde Miguel viveu seu inferno particular, os dias que se arrastavam, o silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra, as lágrimas que ninguém via e o ódio que parecia eternizar sua sentença. E vai entender como a fé, a oração e a misericórdia divina podem derrubar muros que a força humana jamais conseguiria. Em cada oração feita naquele pequeno espaço, uma semente de esperança foi plantada, mesmo quando Miguel não sabia. A transformação veio para provar que, para encontrar a verdadeira liberdade, não é preciso romper apenas as grades de ferro, mas também quebrar as paredes do ódio dentro de nós. Prepare seu coração para uma jornada intensa, real e cheia de emoção, porque a história de Miguel, de sua prisão interna e da libertação que só a fé pode dar, é um convite para você refletir sobre as próprias correntes que talvez carregue. E como, mesmo nos momentos mais sombrios, há um caminho para a luz. Miguel, aos 40 anos, carregava em sua alma o peso de escolhas equivocadas e a amargura de uma vida marcada por perdas. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora revelavam uma profunda exaustão e uma camada de desconfiança que afastava qualquer tentativa de aproximação. Ele não era um criminoso de berço, mas as circunstâncias da vida, a pobreza, a falta de oportunidades e o convívio com pessoas erradas o arrastaram para um caminho de violência e ilegalidade. Cada dia na prisão era um lembrete doloroso de um passado que ele não conseguia perdoar, nem em si mesmo, nem nos outros que, segundo ele, o haviam traído. Em sua cela fria, Miguel se recusava a qualquer tipo de consolo espiritual. Os sacerdotes que visitavam a prisão eram vistos com desdém. Suas palavras de fé, meras cantigas vazias para um coração que só conhecia a dor do abandono. No entanto, o universo, em sua infinita sabedoria, conspira de maneiras misteriosas para que a luz alcance até os recantos mais sombrios. E essa luz começaria a brilhar através de uma figura inusitada, um companheiro de cela. Era Hernan, um homem idoso, com cabelos brancos e uma serenidade que parecia imperturbável, mesmo diante da aspereza do ambiente carcerário. Hernan era um homem de fé profunda, um devoto de Padre Pio, cujas histórias ele compartilhava com uma devoção contagiante. Ele falava do frade de Pietrelcina com um brilho nos olhos, descrevendo os estigmas, os milagres e a profunda compaixão que Padre Pio nutria pelos pecadores.
Miguel, a princípio, ouvia com sarcasmo, depois com indiferença e, finalmente, com uma curiosidade velada que ele mesmo não conseguia explicar. Hernán não impunha sua fé, ele apenas a vivia. Sua rotina era marcada por orações silenciosas, pela leitura de um pequeno livro com as máximas de Padre Pio e por um inexplicável senso de paz. Ele falava de como Padre Pio intercedia pelos aflitos, de como sua presença espiritual transcendia as barreiras do tempo e do espaço, e de como sua oração era um bálsamo para as almas em tormento. As histórias de milagres, de curas inexplicáveis e de confissões que transformavam vidas, contadas com a simplicidade e a paixão de Hernán, começaram a semear pequenas sementes na aridez do coração de Miguel. No entanto, Miguel guardava um segredo profundo, uma ferida que o impedia de avançar. O ódio por seu irmão, responsável em sua visão por sua queda. Esse ódio era um veneno que corroía sua alma, impedindo-o de encontrar qualquer tipo de paz. Ele revivia constantemente a traição, a inveja e a injustiça que sentia ter sofrido. A ideia de perdão era para ele uma fraqueza, um ato de covardia. A atmosfera na prisão era densa, carregada de frustração e raiva. As histórias de violência eram comuns e a esperança de um futuro fora daquele lugar parecia cada vez mais distante. Mas Hernán, com sua fé inabalável, oferecia um contraponto, um oásis de calma em meio ao caos. Ele falava de como a fé em Deus era o único caminho para a verdadeira liberdade, aquela que reside na alma, independentemente das circunstâncias externas. Ele dizia que o Padre Pio era um exemplo vivo de como a renúncia ao ódio e a entrega à vontade divina poderiam abrir portas para uma proteção divina que ia além da compreensão humana. As noites na cela eram longas e o silêncio da madrugada amplificava os pensamentos de Miguel. Ele observava Hernán em suas orações, um misto de ceticismo e uma estranha admiração crescendo em seu interior. A persistência e a tranquilidade do companheiro de cela começavam a penetrar as armaduras que Miguel havia construído ao longo dos anos. Ele não sabia, mas a semente de uma transformação estava sendo plantada lentamente, dolorosamente, mas de forma irreversível. E o próximo passo nessa jornada seria confrontar o maior dos seus inimigos, o ódio que morava em seu próprio coração. O ódio, muitas vezes, é como um monstro que se alimenta de nossas feridas, crescendo no escuro de nossa alma até consumir toda a luz. Para Miguel, esse monstro tinha um nome e um rosto, o de seu irmão, Ricardo. A história de suas vidas se entrelaçava em um nó de ressentimento e traição, remontando a um passado que parecia não querer se apagar. Desde a infância, nas ruas de Bogotá, uma rivalidade silenciosa havia sido cultivada, alimentada por comparações injustas e pela constante sensação de Miguel de ser preterido. A grande ferida, o estopim que incendiou o ódio em seu coração, foi um roubo, um crime planejado por Ricardo, que, segundo Miguel, o incriminou e o abandonou à própria sorte, enquanto ele próprio escapou impune. A versão de Miguel era de uma traição fria e calculada, um ato de deslealdade que o jogou para trás das grades. Ele se sentia usado, descartado, e a imagem de Ricardo, com seu sorriso dissimulado e sua indiferença, assombrava seus dias e suas noites na prisão. Essa ferida não cicatrizava. Pelo contrário, cada lembrança a tornava mais dolorosa, e o ódio se solidificava, transformando-se em uma armadura impenetrável. Ele via Ricardo como a causa de toda a sua desgraça, o arquiteto de sua prisão, não apenas física, mas também espiritual. A raiva o consumia, drenava sua energia e o impedia de encontrar qualquer tipo de paz. Ele se apegava a essa raiva como a uma verdade inquestionável, um motor para sua própria existência, mesmo que o levasse à autodestruição. Dentro da prisão, o ódio de Miguel não se manifestava apenas em pensamentos sombrios. Ele se tornava visível em sua postura defensiva, em sua recusa em interagir com outros presos e até mesmo em seu sono inquieto, perturbado por pesadelos recorrentes. A presença de Hernán, com sua serenidade e suas histórias sobre Padre Pio, era um contraponto gritante à turbulência interna de Miguel.
Hernan falava do perdão como uma libertação, um ato de coragem que quebrava as correntes do passado. Miguel, no entanto, via o perdão como fraqueza, uma rendição aos seus inimigos. A persistência de Hernan em partilhar as vidas dos santos, especialmente a de Padre Pio, começou a gerar uma sutil dissonância em Miguel. Ele ouvia sobre os sofrimentos do frade, sobre sua paciência diante das adversidades e sua profunda caridade, e uma voz interna, ainda que quase inaudível, começava a questionar a solidez de seu próprio ódio. Como alguém poderia suportar tanta dor e ainda assim transbordar amor? Como Padre Pio, com seus estigmas e sua vida de penitência, encontrava a força para perdoar e interceder pelos outros. Miguel observava Hernan em suas orações. A devoção do idoso era tão genuína que parecia preencher a cela com uma luz suave. Hernan rezava o terço com as contas gastas entre os dedos, e em seus lábios as palavras da oração pareciam se transformar em um bálsamo. Miguel, apesar de todo o seu ceticismo, não podia negar a paz que irradiava de Hernan. Era uma paz que ele, com todo o seu ódio, jamais havia conhecido. No entanto, o conflito interno de Miguel era profundo. As memórias de Ricardo, as acusações veladas e a sensação de injustiça eram como espinhos cravados em sua alma. Ele tentava justificar seu ódio, racionalizá-lo, como se fosse um escudo protetor contra novas feridas. Mas no fundo, uma parte de si estava exausta. O ódio o estava consumindo e ele sentia a necessidade, ainda que inconsciente, de se libertar. A ideia de que Padre Pio pudesse ser um mediador, um canal para uma proteção divina e um perdão que ele não conseguia alcançar por si mesmo, começava a surgir como uma possibilidade, ainda que remota. O dilema era avassalador: permanecer acorrentado ao passado e ao ódio, ou arriscar-se a um caminho desconhecido, um caminho de fé e perdão que Hernan lhe apresentava através das histórias de Padre Pio. A próxima parte de nossa jornada revelará as complexidades dessa batalha interior, as sutilezas do sofrimento humano e os caminhos inesperados que a fé pode trilhar para desvendar as tramas mais intrincadas da alma. A pergunta que pairava no ar era: estaria Miguel disposto a soltar as amarras que o prendiam e se abrir para uma nova realidade, mesmo que isso significasse enfrentar a dor de seu próprio perdão? A complexidade da alma humana é um labirinto de emoções, onde a culpa se mistura com o ressentimento e a busca por redenção se choca com a incapacidade de perdoar a si mesmo. Miguel, além do ódio por Ricardo, carregava um fardo ainda mais pesado: a culpa por suas próprias escolhas, pela dor que causou a sua mãe e a sua avó, mulheres que o amavam incondicionalmente e que sofriam em silêncio por sua situação. Ele sabia que suas ações as haviam ferido profundamente e essa consciência o corroía por dentro, reforçando a sensação de ser indigno de qualquer tipo de felicidade ou paz. Suas noites eram povoadas por fantasmas do passado, memórias de sua mãe com o olhar marejado, as mãos trêmulas da avó que o abençoavam antes de cada empreitada incerta. Essas imagens, mais do que as grades da prisão, eram seus verdadeiros cárceres. Ele tentava afastar esses pensamentos, mergulhando no silêncio ou na leitura de livros, mas a dor era persistente, um lembrete constante de sua falha. Era mais fácil odiar Ricardo do que confrontar a própria culpa, pois o ódio servia como uma distração, um alvo para a sua própria frustração. Hernan, com sua sabedoria tranquila, percebia a luta interna de Miguel. Ele não o pressionava, mas tecia em suas conversas diárias analogias entre a vida e a jornada espiritual, usando a linguagem de um homem que havia aprendido a ler o coração humano. Ele falava de como as feridas da alma, quando não curadas, se tornam abismos que nos prendem em um ciclo de dor. O ódio, ele disse uma vez, é como uma chama que, em vez de aquecer, consome a si mesma. E o perdão, meu amigo,
é a água que apaga esse fogo, libertando-nos das cinzas. As histórias de Padre Pio que Hernán contava não eram apenas sobre milagres e prodígios. Eram sobre a profunda humanidade do frade, sua capacidade de compreender a dor alheia, sua incansável dedicação à confissão e à conversão dos pecadores. Hernán narrava com detalhes a compaixão de Padre Pio pelos que se sentiam perdidos, como ele os acolhia com paciência e amor, guiando-os para a reconciliação com Deus e consigo mesmos. Miguel ouvia, e a cada relato, uma pequena rachadura começava a surgir em sua armadura de ressentimento. A subtrama da culpa de Miguel começou a se manifestar em pequenas ações. Ele começou a aceitar as visitas de sua mãe com um pouco mais de receptividade, embora ainda mantivesse uma distância emocional. Ele percebia a esperança no olhar dela, uma esperança que ele, em sua escuridão, não conseguia alimentar. Hernán sutilmente incentivava essa conexão, lembrando a Miguel que o amor de uma mãe é um reflexo do amor divino, incondicional e perdoador. Em um determinado momento, Hernán compartilhou uma história sobre um homem que por anos guardou um rancor profundo, acreditando que isso o protegia de novas decepções. Mas a cada dia, o ódio o tornava mais amargurado e sozinho. Esse homem, após um encontro inesperado com um devoto de Padre Pio, que lhe falou sobre o poder da oração e do perdão, decidiu tentar. A princípio, foi difícil, doloroso, mas a cada prece, a cada ato de compaixão, uma camada de amargura se desprendia. Miguel ouvia, e a história, embora contada de forma indireta, ressoava profundamente em seu próprio dilema. A relação entre Miguel e Hernán se aprofundava. Miguel começou a fazer perguntas sobre Padre Pio, sobre sua vida, seus ensinamentos. Ele perguntava sobre os estigmas, sobre as noites de oração e sobre a capacidade do frade de ler as almas. Hernán, paciente e atencioso, respondia a cada questionamento, usando as palavras do próprio Padre Pio para ilustrar seus pontos. Ele falava sobre a importância da fé como um caminho para a proteção divina, não como um escudo contra o sofrimento, mas como uma força que nos capacita a enfrentá-lo e a crescer através dele. Ainda que relutante, Miguel começou a vislumbrar a possibilidade de que o perdão não era uma fraqueza, mas uma força, um ato de libertação. A jornada de aceitação de sua própria vulnerabilidade estava apenas começando, mas a semente havia sido plantada. A próxima etapa seria o ponto de virada, o momento em que as subtramas se entrelaçariam e a decisão de Miguel de enfrentar seus demônios internos se tornaria inevitável. Que força seria essa que poderia romper as correntes de um ódio tão enraizado? A vida na prisão seguia seu curso monótono, mas algo havia mudado no interior de Miguel. As histórias de Hernán sobre Padre Pio haviam se infiltrado em sua mente e em seu coração, como a água que lentamente desgasta a pedra. Ele ainda carregava o peso de sua culpa e o ódio por Ricardo, mas agora havia uma fresta de luz, uma sutil abertura para algo além de sua própria amargura. O verdadeiro ponto de virada veio em um dia cinzento, quando um grupo de voluntários da pastoral carcerária visitou a prisão. Entre eles, havia uma senhora idosa, com um olhar de uma doçura infinita e uma voz que parecia sussurrar canções de ninar. Ela se sentou ao lado de Miguel, em um momento de silêncio, e sem dizer uma palavra, estendeu-lhe um pequeno terço de madeira, simples e gasto pelo tempo. Miguel, que antes teria rejeitado qualquer símbolo religioso, sentiu um impulso inesperado de aceitar. Naquele mesmo dia, durante uma conversa com um dos voluntários, Miguel mencionou, quase sem querer, seu conflito com Ricardo. O voluntário, um homem de fé profunda e com experiência em mediação, ouviu-o com atenção e, com uma delicadeza que surpreendeu Miguel, sugeriu que ele escrevesse uma carta ao irmão. Não uma carta de acusação ou de raiva, mas uma carta que expressasse suas dores, suas mágoas e, acima de tudo, seu desejo de encontrar a paz. A ideia parecia absurda, uma traição aos seus próprios princípios, mas a semente de esperança que Hernán havia plantado começou a brotar. De volta à cela,
Miguel pegou um pedaço de papel e uma caneta. A princípio, as palavras não vinham. A raiva ainda era um muro alto demais para transpor. Mas ele se lembrou das palavras de Hernán sobre o perdão, sobre como Padre Pio acolhia a todos, sem julgamento. Ele pensou em sua mãe e em sua avó, na dor que elas carregavam por sua causa. E lentamente, as palavras começaram a fluir. Não eram palavras de perdão imediato, mas de uma honestidade brutal sobre a dor que sentia, sobre a traição que o havia consumido. Enquanto escrevia, as lembranças do passado se intensificaram. Ele se viu criança, competindo pela atenção dos pais com Ricardo, sentindo-se sempre um passo atrás. Mas ao invés de se afogar no ressentimento, ele sentiu uma dor diferente. Uma dor pela infância roubada, pela inocência perdida. Era um reconhecimento de sua própria humanidade, de suas próprias falhas e de como o ódio o havia aprisionado por tanto tempo. Ele percebeu que, ao invés de libertá-lo, o ódio o mantinha preso a Ricardo, em uma espiral de sofrimento sem fim. Hernán, que o observava em silêncio, percebeu a transformação. Ele não disse nada, apenas sorriu e indicou o terço que Miguel ainda segurava nas mãos. Era um gesto de encorajamento, uma confirmação de que a oração, mesmo a mais simples, poderia abrir caminhos. Miguel começou a meditar sobre as palavras da oração que Hernán lhe havia ensinado, a oração do Pai Nosso, e pela primeira vez em muito tempo sentiu um alívio sutil, uma leveza que antes parecia inalcançável. Naquele momento, Miguel compreendeu que a liberdade não era apenas a ausência de grades, mas a libertação do ódio em seu coração. Ele sentiu uma conexão inusitada com a figura de Padre Pio, como se o frade estivesse ali, ao seu lado, encorajando-o a seguir em frente. A história de Padre Pio, com seus estigmas e sua profunda compaixão, tornou-se um espelho para sua própria jornada. Um exemplo de como a fé e a entrega à proteção divina podiam transformar a dor em uma força de renovação. Ele selou a carta, consciente de que enviá-la seria um ato de coragem, um salto no escuro. Mas pela primeira vez, ele se sentia pronto para dar esse salto. A vulnerabilidade que ele tanto temia havia se transformado em uma força, abrindo as portas para um caminho de cura espiritual. O que viria a seguir, as consequências de sua decisão, eram incertas, mas uma coisa era clara: Miguel havia encontrado um ponto de virada e sua alma, antes aprisionada, começava a respirar. A carta foi enviada. Cada dia que se seguia era uma mistura de ansiedade e uma estranha calma para Miguel. Ele não sabia se Ricardo a receberia, se a leria ou se a jogaria fora com desdém. Aquele pedaço de papel, carregado de suas dores e de sua incipiente vontade de paz, era agora um emissário de sua alma, navegando em águas desconhecidas. A expectativa pairava no ar da cela, quase tão palpável quanto o silêncio das noites. Os dias se arrastaram e a resposta não veio de imediato. Miguel, que havia nutrido esperanças efêmeras, sentiu um leve desânimo. Seria em vão? Teria ele se exposto para nada? Mas Hernán, com sua sabedoria tranquila, o encorajou a ter paciência. As sementes do perdão levam tempo para germinar, Miguel, ele dizia, com um sorriso gentil. E às vezes, a resposta mais importante está em como você se sente ao ter feito o que era certo, independentemente da reação do outro. Enquanto esperava, Miguel começou a mergulhar ainda mais nas histórias de Padre Pio. Ele lia e relia os relatos dos milagres, das curas e principalmente das transformações de vida que o frade de Pietrelcina operava através da oração e da confissão. A figura de Padre Pio se tornava para ele um farol, um guia em seu próprio caminho de penitência e reconciliação. Ele via na vida do frade a prova de que a fé poderia mover montanhas, inclusive as montanhas de ódio e ressentimento em seu próprio coração. A grande surpresa veio em uma tarde ensolarada. Não foi uma carta de Ricardo, mas uma visita. Sua mãe e sua avó chegaram ao parlatório com os olhos marejados, mas não de tristeza, e sim de uma emoção profunda. Ricardo havia recebido a carta, e para o espanto de Miguel, ele havia respondido, não em palavras escritas, mas em um ato. Ele havia procurado a mãe e a avó.
expressando seu próprio remorso e seu desejo de se reconectar. A princípio, Miguel sentiu um choque. Era Ricardo mesmo, o irmão que ele havia odiado por tanto tempo, se aproximando, demonstrando arrependimento. Sua mãe, com a voz embargada, contou que Ricardo havia confessado sua parte no crime, reconhecendo que, no passado, o medo e a imaturidade o levaram a escolhas erradas. Ele não havia sido capaz de visitá-lo na prisão, mas a carta de Miguel havia desatado um nó em seu próprio coração, impulsionando-o a buscar a família. Miguel não sabia como reagir. As emoções eram avassaladoras: alívio, surpresa e uma pontinha de descrença. O ódio, que antes parecia tão sólido, começou a se dissipar, como fumaça ao vento. O que antes era uma muralha impenetrável, agora era uma porta entreaberta, e ele sentia a brisa fresca da esperança. Ele começou a chorar, lágrimas de uma dor antiga que finalmente encontrava uma válvula de escape. Essa experiência de libertação, ainda que incipiente, teve um impacto profundo em Miguel. Ele sentiu um desejo genuíno de se aprofundar na oração e na fé. Começou a participar das missas na prisão com um fervor que antes não possuía. Ele via em Padre Pio não apenas um santo, mas um amigo espiritual, alguém que compreendia as profundezas da alma humana e que intercedia pelos pecadores. As consequências de sua atitude começaram a se manifestar também em seu comportamento na prisão. Ele se tornou mais calmo, mais aberto ao diálogo, e até mesmo seus relacionamentos com outros presos melhoraram. A proteção divina que Hernán tanto mencionava parecia se manifestar de maneiras sutis, mas perceptíveis. Miguel sentia uma paz interior que antes lhe era desconhecida, uma tranquilidade que o ajudava a enfrentar a rotina carcerária com mais resiliência. A flor da esperança, plantada com a ajuda de Hernán e o toque da graça divina, começava a desabrochar. Miguel ainda tinha um longo caminho pela frente, mas ele havia dado o primeiro e mais importante passo, o de se libertar do ódio e abrir seu coração para o perdão, tanto o de Ricardo quanto o seu próprio. Mas essa jornada ainda reservava mais lições, mais transformações. O que mais o esperava nessa caminhada de superação e crescimento espiritual? A libertação do ódio e a inesperada reconciliação com a família deram a Miguel um novo propósito. Ele começou a enxergar a prisão não apenas como um castigo, mas como um tempo de purificação, um período para se reconectar consigo mesmo e com sua espiritualidade. O florescer de sua alma era visível em seu semblante, em seu olhar, que agora transmitia uma serenidade antes inexistente. Miguel se aprofundou na vida de Padre Pio. As histórias dos estigmas e da vida de penitência do frade não o assustavam, mas o inspiravam. Ele compreendia que a dor e o sofrimento, quando vividos com fé, podiam se transformar em um caminho de santificação. Ele lia sobre a devoção de Padre Pio à Santíssima Virgem, sua paixão pela Eucaristia e seu incansável trabalho de confissão, guiando almas para a conversão. Ele se dedicou à oração com fervor renovado. O terço que a voluntária lhe dera se tornou um companheiro constante, e as palavras das orações ecoavam em sua mente como um mantra de paz. Miguel sentiu uma conexão profunda com o céu, uma sensação de que suas preces eram ouvidas e que a proteção divina o envolvia. Ele percebeu que a verdadeira liberdade não estava em estar fora das grades, mas em estar em paz consigo mesmo e com Deus. Seu crescimento espiritual se manifestou de forma prática. Miguel, antes um homem fechado e solitário, começou a se abrir para os outros presos. Ele compartilhava as histórias de Padre Pio com aqueles que mostravam interesse, e com sua própria experiência de transformação, ele se tornou um testemunho vivo do poder da fé. Ele se tornou um ouvinte atento, oferecendo conselhos e palavras de esperança para aqueles que, como ele, lutavam contra seus próprios demônios internos. Em um ato de serviço, Miguel começou a auxiliar os voluntários da pastoral carcerária. Ele ajudava a organizar as reuniões de oração, a distribuir livros religiosos e a criar um ambiente de acolhimento para os recém-chegados. Ele via em cada ato de serviço uma forma de penitência, uma maneira de reparar os erros do passado e de demonstrar
demonstrar sua gratidão pela misericórdia que havia recebido. A relação com Hernan, seu mentor silencioso, se fortaleceu ainda mais. Eles passavam horas conversando sobre a vida, a fé e os ensinamentos de Padre Pio. Hernan compartilhava com Miguel as profundas reflexões sobre a santidade, sobre a importância da humildade e da caridade. Miguel, por sua vez, compartilhava seus próprios desafios e suas descobertas, encontrando em Hernan um confidente e um guia espiritual. O que mais impressionava Miguel era a maneira como a fé transformou sua percepção do tempo e da realidade. Os dias na prisão, que antes pareciam intermináveis, agora eram vistos como oportunidades para o crescimento. Ele não mais contava os dias para sua libertação física, mas celebrava cada pequeno avanço em sua jornada espiritual. Ele compreendeu que a vida é um dom e que mesmo em meio às adversidades é possível encontrar a beleza e o propósito. Ainda havia desafios. A rotina carcerária, as tensões com alguns presos e a saudade de sua família eram constantes. Mas Miguel agora tinha ferramentas para enfrentá-los. A oração se tornou seu refúgio e a figura de Padre Pio, seu intercessor constante. Ele sentia que não estava sozinho, que uma legião de anjos e santos o acompanhava em sua jornada. A jornada de superação de Miguel não era um caminho sem espinhos, mas um percurso onde cada obstáculo se transformava em uma oportunidade de crescimento. Ele aprendia a viver o presente com gratidão, a perdoar a si mesmo por seus erros e a olhar para o futuro com uma esperança renovada. Mas essa transformação ainda não havia atingido seu ápice. Havia um momento final, uma prova decisiva que selaria sua libertação e o levaria a uma compreensão ainda mais profunda do amor divino. Com o coração mais leve e a alma fortalecida, Miguel sentia que sua jornada na prisão estava chegando a um ponto crucial. O ódio havia se dissipado, a culpa havia sido abraçada e a fé em Padre Pio e na proteção divina o guiava a cada passo. Ele estava pronto para algo maior, para um encontro que selaria sua transformação. A notícia de uma visita pastoral especial se espalhou pela prisão. O padre Rafael, um sacerdote conhecido por sua profunda devoção a Padre Pio e por sua capacidade de acolher os mais marginalizados, viria para celebrar uma missa e oferecer o sacramento da confissão. A expectativa era grande entre os presos, mas para Miguel era mais do que uma simples visita. Era um chamado, um convite direto à reconciliação plena. Miguel sentiu um anseio profundo de confessar-se ao padre Rafael. Ele queria derramar todas as suas mágoas, seus medos e seus erros diante de Deus, através do sacerdote. Ele sabia que a confissão era um passo fundamental para a sua libertação, uma forma de purificar a alma e de receber a graça divina. Ele se preparou para esse momento com fervor, dedicando-se a longas horas de oração e reflexão, meditando sobre as palavras de Padre Pio que tanto falavam da importância da humildade e da contrição. Hernan, percebendo a seriedade do momento, encorajou Miguel a ser completamente sincero, a não omitir nada, a entregar-se por inteiro à misericórdia divina. Ele lembrou a Miguel as histórias de Padre Pio no confessionário, de como o frade lia as almas, conhecia os corações e guiava os penitentes com amor e firmeza para a conversão. "Não temas, Miguel", disse Hernan, "pois Deus é misericordioso e Padre Pio está contigo." Miguel pensou em Ricardo, em sua família, em tudo o que havia acontecido. Ele não sentia mais raiva, apenas uma profunda tristeza pelas escolhas que o levaram àquele lugar. Ele queria o perdão, não apenas de Deus, mas de si mesmo. Ele compreendeu que o perdão não era um ato isolado, mas um processo contínuo, uma escolha diária de libertar o coração do peso do passado. No dia da visita do padre Rafael, a capela da prisão estava repleta. A atmosfera era diferente, impregnada de uma reverência e uma esperança palpáveis. Miguel sentia o coração bater forte no peito, uma mistura de nervosismo e uma alegria que ele não conseguia descrever. Ele via outros presos se aproximarem do confessionário, alguns com lágrimas nos olhos,
outros com o semblante transformado após o sacramento. Quando sua vez chegou, Miguel se aproximou do confessionário com passos firmes, mas com o coração humilde. Ele se ajoelhou e, com a voz embargada pela emoção, começou a derramar sua alma diante do sacerdote. Ele falou de suas falhas, de seu ódio, de sua culpa, de sua jornada de sofrimento e de sua recente descoberta da fé através das histórias de Padre Pio. O Padre Rafael ouviu com paciência, seus olhos transmitindo uma compaixão profunda. Ele não o julgou, apenas o acolheu com um amor que parecia incondicional. Ao final da confissão, o sacerdote impôs as mãos sobre a cabeça de Miguel e as palavras de absolvição ecoaram no pequeno confessionário como um bálsamo para sua alma. Miguel sentiu um peso sair de seus ombros, como se grilhões invisíveis tivessem sido quebrados. A confissão foi um ponto de purificação, mas o clímax da jornada de Miguel ainda estava por vir. Havia algo mais profundo, um encontro que transcenderia as paredes da prisão e o conectaria diretamente com a presença divina. A semente de Padre Pio havia sido plantada, regada e agora estava pronta para florescer em sua plenitude. O que aconteceria nesse momento final de entrega e graça? O ar na capela da prisão parecia vibrar. A missa estava em seu ápice e a Eucaristia se aproximava. Miguel, após a confissão, sentia uma leveza que há muito não conhecia. Ele se ajoelhou com o coração aberto, pronto para receber o corpo e o sangue de Cristo. E foi nesse momento sagrado que a graça divina se manifestou de uma forma que transcendeu a sua compreensão. Enquanto recebia a comunhão, Miguel fechou os olhos. E ali, em sua mente, ou talvez em sua alma, ele teve uma visão vívida. Ele não estava mais na capela da prisão, mas em um lugar de luz suave, envolto em uma paz interior indescritível. Diante dele não havia paredes ou grades, mas a figura de um frade com uma barba branca e um olhar profundo, repleto de amor e compaixão. Era Padre Pio. Padre Pio, em sua visão, estendeu as mãos e Miguel pôde ver claramente os estigmas, as chagas do Cristo crucificado. O frade não disse uma palavra, mas seu olhar transmitia uma mensagem que ressoou profundamente no coração de Miguel. Perdão. Não apenas o perdão de Deus, mas o perdão para si mesmo, para Ricardo, para todos aqueles que o haviam ferido e para todas as suas próprias falhas. A visão durou apenas alguns instantes, mas o impacto foi avassalador. Miguel sentiu uma onda de calor se espalhar por todo o seu corpo, uma sensação de purificação e de amor incondicional. Ele abriu os olhos e o Padre Rafael, que ainda estava diante dele, sorriu com uma compreensão que parecia transcender o momento. Não havia palavras necessárias, pois a linguagem da alma havia se comunicado. Naquele instante, Miguel compreendeu a profundidade da proteção divina. Não era um escudo contra as adversidades da vida, mas a presença constante de Deus em seu sofrimento, transformando-o em um caminho de santidade. Ele sentiu-se completamente livre, não das grades da prisão, mas das correntes invisíveis do ódio, da culpa e do ressentimento. O que havia acontecido transcendeu o natural. Era um milagre, uma intervenção da graça. Ao retornar ao seu lugar, Miguel sentiu uma paz interior que ele jamais havia experimentado. O ar parecia mais leve, as cores mais vibrantes. Ele olhou para Hernán, que o observava com um sorriso compreensivo nos lábios, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. E Miguel soube que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A fé havia se tornado uma força inabalável em seu coração. O clímax da jornada de Miguel não foi um evento externo, mas uma transformação interna, uma revolução na alma. Ele havia encontrado a verdadeira liberdade, aquela que reside na entrega a Deus e no perdão. A figura de Padre Pio, o frade que carregava as chagas de Cristo, havia sido o canal para essa graça, o intercessor que o guiou para a luz. As histórias de Padre Pio, antes apenas relatos, agora eram uma experiência vivida, uma parte intrínseca de sua própria jornada. Ele compreendeu que a vida do frade era um testemunho vivo do poder da oração, da penitência e da misericórdia divina. E Miguel, antes um homem amargurado e aprisionado,
aprisionado, agora era um homem livre, um testemunho vivo da libertação que a fé pode oferecer. A partir daquele dia na capela, a vida de Miguel, mesmo entre as paredes da prisão, foi transformada. Ele se tornou um farol de esperança para os outros presos, um exemplo vivo do poder da fé e do perdão. Sua história, antes marcada pela dor e pelo ódio, agora era um testemunho do resplendor da liberdade que a graça divina pode conceder. Ele continuou sua devoção a Padre Pio, aprofundando-se em seus ensinamentos e praticando a oração com um fervor contínuo. Miguel passou a dedicar parte de seu tempo a ajudar outros detentos a encontrarem a paz interior, compartilhando sua própria experiência e as histórias de Padre Pio como um bálsamo para as almas feridas. Ele compreendeu que o verdadeiro serviço a Deus estava em amar e ajudar o próximo, especialmente aqueles que mais precisavam. A relação com sua família se fortaleceu. Ricardo, seu irmão, passou a visitá-lo regularmente e as conversas entre eles eram de uma sinceridade e um afeto que antes pareciam impossíveis. O perdão havia se tornado um caminho de reconciliação, curando não apenas a alma de Miguel, mas também as feridas de toda a família. Sua mãe e sua avó viam em Miguel um novo homem, e suas preces de tantos anos haviam sido atendidas. Eventualmente, a liberdade física de Miguel chegou. Ao sair da prisão, ele não carregava mais o peso do passado. Ele não era mais o mesmo homem que havia entrado ali. Sua jornada havia sido de redenção, de transformação e de um profundo encontro com o divino. Ele não se tornou um homem religioso no sentido formal, mas um homem de fé genuína, que compreendia a linguagem do coração e a força da misericórdia. Miguel dedicou sua vida a ajudar jovens em situações de risco, aqueles que, como ele no passado, estavam à beira de cometer erros. Ele compartilhava sua história, não para se exibir, mas para mostrar que a mudança é possível, que o perdão é um caminho para a liberdade e que a proteção divina está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele falava de Padre Pio como um intercessor poderoso, um guia para aqueles que buscavam a luz em meio à escuridão. Sua vida se tornou um legado, um testemunho vivo de que, independentemente dos erros cometidos, a alma humana tem a capacidade de se reerguer, de se purificar e de encontrar a paz interior. A história de Miguel é a prova de que a fé não é uma fuga da realidade, mas uma força que nos capacita a enfrentá-la, transformando a dor em crescimento e o ódio em amor. A vida de Miguel continuou, marcada pela discrição, pela humildade e por um profundo amor ao próximo, virtudes que ele aprendeu e cultivou através dos ensinamentos de Padre Pio. Ele viveu como um exemplo silencioso, mas poderoso, da graça que transforma e da fé que liberta. Esta história, como um eco de tantas outras que habitam nossos corações, nos convida a uma pausa, a uma reflexão profunda. Talvez, assim como Miguel, você também esteja carregando algum peso, alguma mágoa, algum ódio que o impede de avançar. Talvez a busca por cura espiritual, proteção divina, paz interior e o desejo de pertencer a uma comunidade de fé ressoem em sua própria alma. Eu te convido a compartilhar suas próprias histórias, suas dores e suas vitórias nos comentários abaixo. Seu testemunho pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém que hoje se sente perdido. E se este vídeo tocou seu coração, se ele te trouxe alguma esperança ou inspiração, não hesite em se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem. Juntos, podemos construir uma corrente de fé e amor, onde a voz da esperança ecoa e a presença de Padre Pio nos guia.